Boa noite a todos. Beleza? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês nessa noite, onde daremos continuidade aos trabalhos dessa Comissão Especial de Vereadores, iniciados em 2017. Essa SEV ela é composta pelos membros vereador Fabrício Cardoso, que a preside, sou eu, vereadora Ademir Pestana, vereador Adilson dos Santos Júnior, vereadora Aldrich Leís Cabral, que é a relatora, vereador Chico Nogueira, vereador Boquinha, vereador Rui Sérgio Gomes de Rossi, que é o vice-presidente da SEV. Com a finalidade, essa SEV tem a finalidade de tratar sobre a transparência do licenciamento e a segurança da cava subaquática e acompanhar os trabalhos de dragagens e demais ações ou omissões que possam implicar em impactos ambientais em nossa região. O objetivo dessa audiência pública é levar mais transparência dessas ações à população e esclarecer sobre o processo de liberação da cava subaquática. O professor Hélio Lopes, ele acompanhou a gente na primeira audiência pública também. Ele deu os esclarecimentos. Cadê? O professor é mestre em engenharia urbana, já foi secretário do meio ambiente também. Professor Hélio, faça uso da palavra, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Fabrício pela oportunidade e cumprimentar os membros da mesa, né? E obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui apresentando isso para vocês. Eu dividi a nossa apresentação em três aspectos aí. Um resumo histórico para que a gente possa contextualizar a questão da poluição de Cubatão, para que vocês tenham uma melhor ideia do que realmente aconteceu lá. Os aspectos administrativos e equívocos da licença que foram expedidas. A tecnologia implantada, a gestão e os riscos associados. E, por último, apresentar as melhores práticas de controle ambientalmente sustentáveis. Próximo. O polo industrial de Cubatão, ele data aí de 1950, com a chegada da Petrobras. Em 1953, 54, já se extraía a primeira gota de gasolina. Então, operacionalmente, nós temos aqui 65 anos de operação, olhando do aspecto da Petrobras. E, como é de costume, vieram as indústrias satélites, ou seja, as petroquímicas, as indústrias de fertilizantes, a siderúrgica, e por aí foi. Então, fazendo uma média, porque a COSIPA aí é da década de 60, nós temos praticamente, aí, em média, 50 anos de operação e, portanto, de lançamento de efluente líquido, contendo altas concentrações de poluentes. Principalmente porque, nessa época, nós não tínhamos sistemas de controle de poluição. E os que tinham eram de tecnologia totalmente ultrapassada. Pouca eficiência tinha. Tive a oportunidade de trabalhar na Ultrafert e vivenciei tudo isso. Próximo. Aqui, só para ter um detalhe, isso daqui foi em 2002, veja. Programa de Controle Ambiental de Cubatão de 1983. Em 2002, nós tínhamos já essa situação, que é uma situação, vocês estão vendo aqui o Rio Mogi, eutrofizado, dada a quantidade de nutrientes, matéria orgânica que se lançava nesse rio, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Próximo. Aqui é um detalhe dos extravasamentos que ocorriam naquela época, e até em 2002 ainda, das grandes indústrias ali, unidade, por exemplo, de produção de ácido da Copebras, né, que gera uma quantidade enorme de gesso. Isso extravasava, caía no rio Piaçaguera, esse é o rio Piaçaguera, que acabava despejando aonde? No estuário de Santos. Tanto Mogi como Piaçaguera, o destino final é o estuário de Santos. Próximo. E aí nós tínhamos também problema de operação, né? Lançamentos clandestinos, e por aí vai, né?
Esse aí é um detalhe de um lançamento que perdurou anos e que, inclusive, corre uma ação no Ministério Público Federal. Né? O doutor Dalloy é que ajuizou essa ação. Próximo. Aqui é um detalhe da COSIPA. Dá para ver aquelas manchas mais escuras ali? Aquilo lá é a lama, principalmente de benzoapireno. Porque o benzoapireno é fruto da combustão incompleta e, na época, nós tínhamos a unidade de coqueria, o carboquímico da COSIPA, e, portanto, gerou toda essa quantidade que hoje nós estamos tendo problema com a dragagem, né? Tudo nós estamos discutindo em função disso. Então, não é que o sedimento é só sedimento, é sedimento mais os poluentes. Por isso, senão ele seria lançado lá fora. Quer dizer, ele pode ser até considerado um resíduo, mas legalmente, a gente trata como um sedimento tóxico, certo? É um sedimento contaminado com poluentes. E aqui a gente tinha desde amônia, cianeto, fenóis, benzeno, tolueno, xileno, mercúrio, manganês, praticamente a tabela periódica toda aí. Próximo, por favor. Aqui um relatório da própria CETESB, da década de 91, onde vocês têm a oportunidade de verificar que a COSIPA era maior, e hoje os Minas, que é a detentora da licença, era a maior contribuinte. Veja, 6.528 toneladas ano de matéria orgânica. Metais pesados, né? Em segundo lugar, eu colocaria a Petrobras, aí, aliás, em primeiro, né? Com 13 mil toneladas. O que perfazia aí, fazendo um somatório com a demais indústria, de 22.678 toneladas. Não sou eu que estou falando, é a CETESB, no tempo que eu trabalhava lá. A gente lançava esse relatório semestralmente, mostrando os avanços do projeto de controle da poluição de Cubatão. Próximo. Esses materiais, logicamente, no sedimento, foram biodisponibilizados e contaminaram os peixes, né? Ostras, principalmente, que são filtradores, né? Com valores aí já altíssimos, muito acima dos limites máximos permitidos. Essa é fonte, análise, programa CETESB 2002. Próximo. Aqui, dioxinas e furanos, poluentes, talvez, mais temíveis da face da Terra. A gente conhece a questão de dioxinas e furanos, que nos remonta à Guerra do Vietnã, a contaminação do agente laranja. Totalmente teratogênico, carcinogênico, até hoje ainda causam problema lá na região. E até os comandantes das naves americanas que manipularam esse produto, os seus netos nascem defeituosos por causa do contato da dioxina de furano. Fonte, CETESB 2002. Próximo. Aqui, uma análise mais recente, 2017, do sedimento. Veja lá. Benzopefluranteno, 8.950 miligramas por quilo. O valor orientador da CETESB, no máximo, 25 miligramas por quilo. Sem contar os outros, é isso, e esse material, junto com metais pesados, aí não estão os metais pesados, que estão sendo dispostos nessa cava. Próximo. Bom, aí surge o projeto da VLI. Nada contra o projeto da VLI. Veja, é um belo projeto, retirou muitos caminhões aqui de Santos, tem uma boa perna ferroviária, né? Está numa posição logística privilegiada, mas numa projeção que é um calcanhar de Aquiles, porque ao final do estuário,
do ponto de vista ambiental, é justamente onde você tem uma diminuição das correntes e uma sedimentação desse material que se agrega à estrutura cristalina do sedimento e vai para o fundo do estuário de Santos. Próximo, por favor. No primeiro momento, a dragagem, retorna, por favor. A dragagem foi feita no berço ali, próximo da ultrafértil, e colocada de forma correta, aquela parte mais preta ali, que são os geobags, né? Então, se dragou e se colocou nos geobags. Uma tecnologia aceitável. Mas depois, seguindo, em função de volumes, em função do espaço físico, buscou-se a capa. Próximo. Bom, eu acho que deu para contextualizar, para a gente se situar no tempo e no espaço em relação ao que a gente vai ver daqui para frente. Próximo, por favor. Agora eu quero entrar nos aspectos administrativos. Tá? São os equívocos dessa licença ambiental da cava subaquática. Próximo, por favor. O EIA-RIMA, ele previa que os sedimentos contaminados seriam isolados, armazenados em áreas já degradadas por ações anteriores e sob a responsabilidade do empreendedor. É o que está escrito no EIA-RIMA e que a sociedade aprovou. Aprovou isso. Certo? Porém, o local da construção junto à Ilha das Cobras não é um local degradado. Tanto que o material retirado daí foi lançado em alto mar, no PDO, no Polígono de Disposição da CODESP. Ora, se ele fosse um material contaminado, estivesse acima de um determinado nível, não poderia ser lançado lá. Ou se foi, veja, nós vamos ter que verificar o que está havendo. Né? Próximo. O próprio Ministério Público fala isso. Falar em medida preventiva junto à SPU é mera retórica. O fato é que o subsolo marinho, bem da União e uso comum do povo, está sendo utilizado para enterrar sedimentos. Veja, essa área não é da ultrafértil. Essa área é da União. Você imagina, eu estou enterrando sedimento na área da União. Imagina se eu resolvesse aqui, eu fosse um construtor e resolvesse fazer um prédio dentro da ponta da praia, dentro do alto mar. É a área da União. Ninguém pode fazer isso. E descumpre o que está previsto no EIA-RIMA. Né? O próximo. De acordo com o previsto no EIA-RIMA, o local ideal para a construção da cava seria o dique do Furadinho. Está ali do lado. Aliás, a cava está um pouquinho mais distante. Por que não puseram no dique do Furadinho? É uma área enorme, degradada. Talvez, eu recentemente, olhando o jornal A Tribuna, me surgiu cá para nós. E agora eu comecei a entender o porquê não dispuseram lá. Próximo. Os de Minas quer ampliar terminal portuário. Isso já era um projeto antigo da Uzi Minas, ampliação do seu terminal portuário. E, portanto, se ela utilizasse o espaço físico e uma área nobre para a industrialização ou para container, o que for, inviabilizaria essa meta dela, de colocar. Esse é o grande. E o EIA-RIMA está desrespeitado aí. Próximo. A licença, ela estava prescrita. A licença são 5 anos que uma licença tem que ser dada.
prazo para que ele receba a licença prévia e tenha que fazer o seu empreendimento. Ele tem 5 anos. Passaram-se 11 anos, uns quase 6 anos de prescrição. Qualquer outro empreendimento aí teria que começar tudo de novo. Né? Próximo. Alternativa locacional. Essa área, pela própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e os estudos e os documentos que saíram, é uma área no zoneamento ecológico e econômico que dá essa área como uma área marítima, expansão portuária. E, portanto, você matou a expansão portuária. Aquele local, ou, no mínimo, prejudicou ao implantar um empreendimento dessa natureza. Próximo. Aí surge um problema. O EIA-RIMA era para 12 metros. E a empresa, então, precisou chegar nos 15 metros para poder entrar os pós-Panamax, navio de maior calado. E, portanto, ela precisava chegar nos 15 metros. Não houve benemerência de limpar o fundo do estuário. Tanto que, veja, o próximo. Ela antes já havia consultado o IBAMA solicitando a rebaixamento para 15 metros. Ela foi lá no IBAMA. E aí é que mora o pacote da maldade. Veja, se eu tivesse que fazer, o IBAMA está lá, ó, condução de licenciamento de dragagem de aprofundamento. Tá? E aí, o que daria isso aí? Um novo estudo, como a companhia Docas aqui fez, para fazer a dragagem de aprofundamento, ela teve que pedir um novo estudo. Mas isso leva tempo. E tempo é dinheiro. Eis que surge a exigência técnica do tipo, vais limpar o fundo do canal de Piaçaguera. Porque, como exigência técnica, não precisaria de um novo licenciamento. Volta lá um pouquinho. O que significa isso? O próprio representante da CETESB, da VLI, colocaram aqui que os 15 metros, e eu fiz aquela introdução para mostrar para os senhores, é onde encontram-se as concentrações maiores de poluentes. Por quê? Porque ela representa um pretérito de uma época onde as empresas não tinham seu sistema de tratamento de efluentes. E, portanto, jogavam poluentes com concentração maiores. E essas concentrações estão nas partes mais profundas. Portanto, essa concentração, ela exigiria um novo estudo, uma nova disposição. Próximo. Pode ir para cima. Esse documento ele deixa claro, né, a questão do licenciamento. Aí, próximo, por favor. Bom, se isso fosse uma verdade também, nós temos que fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza? Dá um toquezinho aí na tela. Opa, esqueceram de mim. Também quero ser descontaminado. E os outros rios? Que estão todos contíguos. Por exemplo, esse é o Rio Morrão. Aí a saída do canal C, da Cosipa. Uma vazão de quase 25 mil metros cúbicos por hora, desculpe. Então,
a quantidade de poluentes que saiu aí e se depositou no leito desse rio, que contaminou o Rio das Onças e o Pilombo, que estão ali perto, e o próprio mangue, é impressionante. Eu amassei barro aí, ou seja, eu cansei de vistoriar esse rio. Uma vez eu quase morri, porque eu fui descer da lancha, atolei de gesso até quase o pescoço. Então você vê a quantidade de poluente que se tem aí disposto nesse rio. Próximo. Essa é a questão do SPU. Patrimônio da União, ali é área de uso e bem comum do povo. Ninguém pode ir se apropriando de uma área da União. Foi isso que aconteceu. Tanto que o Patrimônio da União entrou na ação, onde ajuizada pelo Ministério Público, está participando da ação e multou a empresa. Porque essa área não é área da Ultraferto. Imagina essa moda pega, porque nós vamos ter outras dragagens, nós vamos ter outros problemas, vamos ter que depositar onde? Vai virar um queijo suíço, o Estuário de Santos? Porque vão ter que fazer outras capas. Próximo. Outra coisa, eu olhei todo o processo, não tem ART do engenheiro responsável. Tem um bocado de ART lá. ART da dragagem, ART disso, daquilo, mas a ART do projeto, da construção e do acompanhamento do engenheiro não tem. Se amanhã acontece alguma coisa com essa cava, quem que vai ser responsabilizado? Deveria ter ART. Eu sou diretor do CREA São Paulo, eu não posso ver um negócio desse e aceitar. Então, isso é um problema, não é da CETESB, é da VLI. Vocês não têm ART. Próximo. O alvará da licença, quando ele emite a licença, na licença prévia, está escrito o seguinte, é que a letra é pequenininha, eu aumentei lá. A licença não dispensa nem substitui qualquer alvará, autorização, certidões de natureza exigido pela legislação federal. Logo, o SPU teria que ter sido respeitado aí no caso, porque aquilo é uma área da União. Próximo, por favor. Está aqui, o próprio Robson Tuma encaminhou uma carta ao processo dizendo, olha, as obras de intervenção a serem realizadas devem obrigatoriamente serem precedidas de autorização por parte do SPU. Veda ocupação que esteja concorrendo ou tenha concorrido para comprometer a integridade da área de uso comum do povo, de segurança, preservação ambiental ou necessárias a preservações do ecossistema natural. Próximo. Tecnologia implantada e riscos associados. Próximo. Não tem uma placa de advertência. Não tem uma sinalização. Não tem uma guarda do local. As pessoas pescam dentro dessa cava, que, como foi colocada aqui, está aberta para se consolidar. Portanto, com os contaminantes, senhores, expostos à coluna d'água. E aí, me permita, colega da VLI, dizer que o poluente não vai pular fora da cava. Nunca me fale uma coisa dessa, porque realmente ele não vai pular e sair andando pelo estuário. Mas eu faço a seguinte coisa, eu
pegar esse copo aqui e jogar sal aqui dentro, o sal vai para o fundo, como foi o sedimento da cava. O senhor tem mais 5 minutos, professor. Beba essa água, ela vai estar salgada. Um minutinho só, professor. O senhor está falando há 21 minutos, o pessoal da CETESB está contestando o tempo, vocês tiveram entre CETESB e VLI 35 minutos e 12 segundos. Bom, obrigado. Por favor. Então, veja. Professor Alexandre Machado abriu mão do tempo dele. Um minutinho só, pessoal. Só para deixar claro, eu peço desculpas, porque eu não falei. O erro é da minha parte. Na verdade, são 15 minutos para cada parte, 15 minutos CETESB, 15 minutos VLI. O professor Alexandre Machado abriu mão do tempo conversando com ele, falou, posso me estender? O professor Alexandre, pode se estender e use o meu tempo. Então, o senhor tem o tempo para isso. Eu estou comparando os dois aqui. Obrigado. Próximo, mas eu vou procurar ser mais rápido, porque isso realmente existe. Isso aqui que eu acabei de falar chama-se solubilização. Não é a parte. E a cortina de Silt não retém, ela é para turbidez de água, cortina de Silt. Ela não retém material solubilizado. O material solubilizado, ele fica biodisponibilizado, passa pela corrente de Silt. Não retém. Próximo, por favor. E aqui, olha, eu vou até pular isso, porque... Pula isso. Que são os riscos. Olha os riscos, quais são os riscos associados? A cobertura da cava com areia, que eu vi a secretária de Meio Ambiente do Estado colocar hoje na tribuna, não isola poluentes tóxicos. Presidente da CETESB? Tá, obrigado. Então, ela não isola poluentes tóxicos. Altera muito o ambiente bentônico do local. Então, dizer que aquela área vai voltar a uma condição normal, não vai. Calma. Vamos? Pessoal, vamos respeitar da mesma maneira que foram respeitados. Seu tempo está mantido. Caracterizado por sedimentos compostos, por exemplo, o silt e a argila. Próximo. Deixa eu terminar um pouquinho aqui. A água contida no interstício dos sedimentos, entre os grãos do sedimento, sofre difusão molecular e promove o transporte por advecção. Ela sobe para a superfície, certo? Incluindo os poluentes. Então, veja, mesmo que você cubra, ela passa através da sua cobertura e vai. Por isso, veja, que a cava do Eiarrima chama-se cava confinada. Essa cava não é confinada, ela é uma cava contida. Uma cava confinada, ela tem cobertura de concreto para evitar isso. Veja, porque ele acaba subindo e sai para a coluna d'água. Próximo. Os bentos, principalmente a endofauna, realiza a troca de água intersticial contida nos sedimentos. As substâncias químicas associadas vêm junto, portanto, a cava e seu conteúdo não ficam inertes. A geoquímica dos sedimentos é acelerada pela bioirrigação promovida pelos bentos, promovendo alterações nas concentrações das substâncias contidas nesse sedimento. Quem fala isso, senhora? E aqui eu quero fazer aí a minha parte, não fui eu. Isso é uma professora da USP, com uma grande experiência, que coloca esse texto. Silvia Sator. Próximo. Em vários países da Europa, em alguns estados, esse procedimento é rigorosamente proibido já. Tá? E quando aceito, em outros estados americanos, somente em proporção da faixa de 200 mil metros cúbicos. A cava aqui é para 2 milhões e 400 mil metros cúbicos e com uma concentração de poluentes altíssima. E não é confinada, é contida. Próximo. Aqui um ranking entre as demais tecnologias de disposição. Veja, a cava estaria em quarto. Próximo.
as melhores práticas de controle ambientais sustentáveis, né? Próximo, por favor. Isso na Bélgica já é tratado. Esse material tinha que ser tratado. Ninguém é contra o empreendimento da VLI, ninguém é contra a Dagage. Veja, aqui ninguém é contra isso aí. Vamos deixar bem claro. Se tiver que dragar 20 e pouco, pode dragar, não tem problema. Só que trate. Né? Não queira jogar para baixo do tapete. Vamos tratar, porque essa tecnologia não é sustentável. Em 1983, eu era gerente da CETESB em Cubatão, aliás, em 90 e pouco, e de 83, fiquei lá todo esse tempo. No programa de controle ambiental de Cubatão, nós exigimos a melhor tecnologia prática disponível naquela época. 30 anos depois, nós estamos regredindo. Pode passar. Olha o que está escrito na entrada da empresa de dragagem na Antuérpia. Criando terra para o futuro. Ou seja, eles pegam o sedimento, tratam e disponibilizam, reciclam, serve para cobrir aterro, a planagem. Certo? Próximo. Pode ir passando aí. Rápido, pessoal. Isso é uma visita que foi feita pelo Ministério Público. Daqui o Dauri estava presente, né, Dauri? Em 2008. Esse é o... Volta só um pouquinho. Um pouquinho. Não, pode ir mais para frente. Vai. Próximo. Aqui, do tempo da Revolução Industrial, são as fábricas antigas que tinham lá, e com as Olimpíadas de Londres, foi feita toda uma descontaminação naquele local e se criou lá o Estado Olímpico de Londres. Próximo. Pode ir. Se trata de sedimento também, veja. É só solo. Né? Então, é lavagem, tratamento da água, filtro prensa, e o material sai descontaminado. Próximo. E aí a gente tem um exemplo ambientalmente sustentável, que foi na região de Stratford, ao leste de Londres. Próximo. Está aqui o Parque Olímpico de Londres. Né? E aqui, próximo a gente, nós temos a BTP, que é a recuperação do lixão da Codesp, e eu, o doutor Dauri, participamos disso, para e passo, a descontaminação desse local. E a CETESB fez um serviço muito bom. Né? Acompanhou, retirou o material, né? Tratou no início, depois problemas comerciais, ia demorar um pouquinho mais, resolveram tirar o material e levar para um aterro, mas o solo foi totalmente descontaminado. Próximo. Aqui são fotos que nós tiramos na época, o Dauri estava tirando essas fotos são suas. E a gente tem até um desprendimento de gás sulfídrico lá, 13 ppm e tal, a quantidade de poluentes que tinha no lixão mais antigo, talvez, do nosso país. Só tem um minuto, professor. Próximo. Vamos lá. Está terminando já. Próximo. E aí a gente tem a BTP nesse local. Próximo. Eu queria deixar, então, aqui, por favor. Eu considero isso como a anticultura da sustentabilidade, a cava subaquática. Ela, além de não atender ao critério de melhor tecnologia prática, não se enquadra na categoria de projetos sustentáveis, na medida que deixa um enorme passivo ambiental de poluentes tóxicos para presentes e futuras gerações. Obrigado. Professor Hélio Lopes, muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, a Luciana. Boa tarde, doutor. Boa noite, doutora, por favor. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu venho com perguntas, né? Eu acho que as afirmativas todos tivemos essa noite aqui, tanto da empresa, quanto da CETESB, quanto dos nossos professores.
quanto do Dr. Daloia, né, o Dr. Sartori, o próprio presidente. Então, eu venho com perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: será que nós estamos apenas tendo que nos preocupar? Será que o que está acontecendo aqui é só uma questão ambiental ou é um avesso à soberania nacional? Porque nós estamos falando de área da União. Quer dizer, então, que a área da União não tem problema. Aí tem o precedente que a gente abre de fazer coisa na área da União e inicia o procedimento, inicia o projeto, inicia tudo, as coisas vão acontecendo para depois chegar aqui e a gente ter aqui uma solução dada pelo senhor Domênico, que é prestar atenção no monitoramento da obra. A gente não pode prestar atenção no monitoramento da obra, a gente tem que entender como que essa obra foi liberada e feita, com todas essas questões que nós ouvimos aqui essa noite, gente. Eu sou um pouco surda até, mas eu ouvi tudo. Né? Eu não vi, e assim, eu também admiro o trabalho da CETESB, muitas vezes eu estive participando de processos junto à CETESB, é um trabalho incansável e muito minucioso, mas convenhamos, a comunicação, senhor Domênico, não pode melhorar na hora de monitorar essa obra. A comunicação tem que melhorar hoje, aqui, nessa audiência. Nós estamos aqui hoje para isso, chama audiência. Então, a comunicação de hoje tem que dizer assim: não, nós não fizemos em área da União. Não, a União nos liberou. É essa comunicação. Ou então dizer, verdade, a União não deu permissão. Ou então dizer, verdade, aquela área é da União. Mas tem que ser dito, a gente está aqui para isso. Isso traz uma legitimidade para a CETESB muito maior. Então, não adianta essa comunicação ser para a gente tapar o sol com a peneira, não dá. Está acontecendo coisas que mexem com a autoridade da soberania nacional. E isso é muito importante. Isso não é, doutor Ivan Sartori, com toda licença, não é só uma mera preocupação. Isso é um ato contra o Estado Nacional. E eu digo, qual é esse ato? Eu pergunto, na verdade, eu falei que eu vim aqui com muitas perguntas, né? São perguntas que a OAB, com certeza, que hoje eu venho representar, vai fazer. Né? Qual é? Nós viemos aqui hoje por interesse de quem? De quem é o interesse dessa obra? Por favor, alguém tem essa resposta? Ninguém sabe de quem é o interesse dessa obra? Ali. E estamos todos aqui hoje por isso. Ok, eu sou a favor do desenvolvimento. Quem conhece meu trabalho sabe muito bem disso. Sou a favor do desenvolvimento. Mas existem regras. A gente vive no Estado democrático, vírgula, de direito. Né? Ninguém impede o desenvolvimento de ninguém, e isso é bom, porque traz emprego, traz futuro melhor para o nosso próprio país. Mas eu queria saber o seguinte: qual é o ponto de referência que nós vamos ter dos empreendimentos hoje em dia? É esse? Qual é o precedente que nós já abrimos? Porque nós estamos aqui numa audiência pública de um empreendimento que já está fechando o negócio. Então, isso, eu digo para o órgão da CETESB, a empresa tem os seus interesses, eu não sei se nós temos que exigir isso. Mas eu digo, quer melhorar a comunicação? Então vem aqui e fala. Por que foi liberado tendo uma requisição do Ministério Público Federal pedindo para não fazer? Nem se perguntou para o Ministério Público Federal por que não é para fazer, qual é o perigo, o que foi suscitado. Então, não adianta, porque eu acho que vai ser difícil a gente ficar só na expectativa de uma comunicação clara. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar a sugestão, falar até diretamente com o doutor Daloia quanto a isso, a empresa tem um site, abriu um site, Cava Subaquática. Nesse site existem... É como se fosse uma venda. Eu fiquei quase com vontade de ser acionista. Porque é muito bom. É sério, o negócio é bom mesmo. Mas existe a necessidade de ter transparência. Porque, senão, isso vai dar essa má impressão que estamos todos aqui. Claro que já vai gerar insegurança. Isso aqui não vai ser seguro nunca. Né? E pode ter sido, pode ser. Como eu te falei, eu sou desenvolvimentista. Eu acho que pode ser, faz parte.
mas da forma que foi feita, está muito difícil. Então, fica uma outra sugestão de publicar nesse site da empresa, que se chama Cava Subaquática, as informações ou links para o processo que corre, ou todas as outras informações que foram trazidas, e não só como se fosse um produto de venda de uma coisa boa. É isso, eu acho que isso faz parte da transparência e que deve ser exigida. Mais uma vez, agradeço em nome da OAB, eu acho que a gente faz a nossa parte, já convido as autoridades aqui presentes, para 12 de abril, nós vamos fazer um fechamento desses estudos na OAB Santos, a partir das 9 horas. Eventualmente, irão receber os convites formais. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. OAB muito bem representada na sua pessoa. Todos somos a favor do progresso, mas de forma sustentável. Com a palavra agora o senhor Antônio Bernardo Neto, consultor da Porto Consult. Boa noite. Meu nome é Antônio Bernardo Neto, sou consultor portuário e acompanho esse lamentável episódio desde julho de 2016. Inicialmente, eu gostaria de dizer que também sou totalmente favorável, como consultor, pelo desenvolvimento, mas não desenfreado e ilegal. Numa guerra como essa, de informações, a primeira vítima é a verdade. E hoje nós vimos a verdade ser um alquimista distorcida em todas as fases. Como sabemos, a Cava é reconhecida, falaram que a Cava é a 8ª maravilha do mundo. Ela é reconhecida internacionalmente como uma operação falha. Recentemente, no site change.org, 42 países representados por 65 entidades, fóruns, 7 mil pessoas disseram não para essa Cava. O poder de persuasão dessa gente é de tal ordem, de tal calibre, que eles conseguiram ludibriar uma jornalista reconhecida, Leila Neubert, do Globo News, que botou no jornal dela que era fake news. Fake news são eles. Nós mandamos 6 vídeos explicando, ela não teve a grandiosidade de reconhecer. Portanto, eu peço aos senhores muito cuidado com essa cantilena técnica, essa peroração dissimulada que pretende exclusivamente confundir e distorcer a verdade. A Cava não é segura coisa nenhuma. Eu sou há 30 anos mestre amador e 20 caiaqueiro. Isso é uma aberração. 400 navios vão passar por ali dia e noite com neblina. Não está a 90 metros coisa nenhuma. Eu tenho filmes e mostro como é que eles passam. Dizer que se ela baroar não vai acontecer nada, é só um leigo, precisa ter muito má intenção. Mas vamos lá. A ilegalidade da Cava. A Codesp, cujo ex-presidente foi acionado judicialmente, está afastado, concedeu para a VLI uma licença ilegal para dispositar no PDO. O Ministério Público Federal abriu um inquérito e está investigando. Quem sabe ele faça uma delação premiada. A CETESB não fez obrigatório o relatório de impacto de vizinhança na Cava, porque se ela fizesse, os vizinhos, como Ilha das Cobras, obviamente iam negar. Na calada da noite, eles passaram por isso. Na última SEV, o representante legal da VLI, jactando-se aqui na frente, trouxe uma decisão de primeira instância. Chegou a minha vez. Perderam de 3-0 em maio, e agora, em dezembro, desembargo de declaração, o tribunal anulou a sentença e determinou a perícia. Um representante da VLI, sagaz, arisco, ensinou no jornal que oportunistas estavam tirando proveito de uma comoção nacional com relação ao Brumadinho. Nós vamos dizer aqui quem são os oportunistas. Oportunista é usar o licenciamento ambiental caduco, ultrapassado e emitido na calada da noite, desrespeitando os 10 dias que o doutor Dalloia falou. Oportunista é manipular a opinião pública e a justiça com centenas de pareceres duvidosos e anúncios que confundem e distorcem a realidade. Mais oportunista é invadir espaços públicos e privados e desqualificar a defesa do meio ambiente. E quando o primeiro embargo do SPU, correr a Brasília por um ministro pedir para desembargar. Um caso Guedel e Fã. Mas o Roberto Tuma foi firme, embargou de novo e eles se abrigaram num mandato de segurança, dizendo, já que está feito não, é imprescritível, segundo o STJ na súmula 13. Colocou, tem que tirar. A Baixada Santista
não merece essa segurança computacional e essa garantia de papel. Nós vimos o que os grandes relatórios fizeram em Brumadinho. A nossa geração exige uma ação das autoridades, e o momento de fazer é agora. Nossos filhos, nossos netos, a Helena não merece essa herança tóxica e contaminada. A realidade é outra. Esta é uma boa hora de recolocar o problema nos termos corretos. A luta continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, como a gente já está chegando no horário, Jeffrey vai falar. Por favor, Jeffrey, você tem 3 minutos. Fabrício, primeiramente agradecer a você, né, por essa maravilhosa audiência pública, Obrigado. a maravilhosa condução que você está tendo na mesa. Parabéns a todos da mesa que fizeram apresentações realmente interessantes. Eu queria começar, deputado, dizendo o seguinte, que muito se falou da cava tóxica, né, que vai analisar os impactos da cava, se ela vai causar. Gente, essa cava, como já foi cansado de dizer aqui, ela já é um impacto ambiental, ela já é um dano ambiental. Essa cava não guarda segurança nenhuma. Essa cava não foi a cava que foi aprovada pelo Conselho de Meio Ambiente. O propósito do Conselho foi proteger o meio ambiente. E a cava que foi feita, nem sequer uma cava contida pode ser dita que é. Porque uma cava contida normalmente é em mar aberto e não pode receber a carga tóxica que os senhores enterraram naquele buraco. Aquilo já é um impacto ambiental. E monitorar aquilo para ver se vai piorar o impacto, beira ao absurdo, à insanidade. Os senhores me desculpem, né? É engraçado que na audiência de conciliação, o doutor Dalé deve recordar, com o juiz federal, foi dito que as análises eram semanais. Foi dito também que não havia impacto nenhum os padrões tinham sido alterados. E isso não é verdade. As análises eram quinzenais e às vezes pulava quinzenas, nós fomos ver. E já havia alterações dos parâmetros que estavam sendo analisados. Então, falaram em verdade perante ao juiz, né? E veja bem, nem todos os parâmetros foram analisados. Substâncias extremamente perigosas sequer foram analisadas. Então, quer dizer, e aí vem aqui e ainda repete tudo de novo, né? É inaceitável essa situação, né? Foi dito também, na reportagem que o senhor leu aí, que precisaria de 200 mil caminhões. Mas isso não ia ser feito, isso ia ser dragado para o dique do Furadinho. E outra, a CETESB está acostumada a liberar caminhões com resíduos tóxicos para fora do estado diversas vezes. Liberou para a Bahia, liberou para Santa Catarina, liberou para o Rio de Janeiro. Graças às ações da sociedade civil é que isso não foi concretizado. E ainda existe um cadre valendo, cujo a cidade de Belo Horizonte, de Sarzedo, já disse que não quer esses resíduos lá. Mas a CETESB mantém isso em aberto. Então, quer dizer, eu acho que não é problema para a CETESB mandar caminhão com resíduo tóxico para qualquer lugar do Brasil. A 2.000 quilômetros de distância, senhores, para a Bahia, queriam enviar resíduo tóxico. Agora, vim dizer aqui na reportagem que não dá para entender essa situação, né? Então, veja bem, não há segurança, vereador. Essa cava não tem segurança. Ela já é um impacto ambiental, né? O doutor Hélio colocou aqui, com muita sabedoria, né, a questão do resíduo, ele não vai pular. Ele se dissolve na água, e isso vai carrear para fora. Já carreou. As análises mostram que os parâmetros já foram extrapolados, né? Então, é muito complicado a gente vir aqui e ficar escutando, né, toda essa retórica da CETESB, né, tentando fazer com que se perenize esse verdadeiro lixão tóxico no nosso estuário. CETESB, nós não aceitamos isso de vocês. Nós pagamos o salário de vocês para proteger o meio ambiente, para proteger os cidadãos, para proteger a fauna e a flora. Então, causa-me indignação ver a CETESB aqui, né, postulando contra a população de Santos. É inaceitável isso, deputado. Então, eu vejo aqui, como foi falado, falaram já diversas vezes, um processo eivado de coisas erradas, um processo totalmente esdrúxulo. Não dá para confiar em nada do que está escrito ali. Então, doutor Ivan, eu espero que o tribunal venha em socorro da Baixada Santista, porque a gente precisa de uma ação enérgica do tribunal. Isso não pode se repetir na nossa região. É um clamor que eu faço a Vossa Excelência. Gente, obrigado, eu não tenho mais o que falar, já foi falado tudo aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Jeffer. Obrigado a todos que aguentaram até esse horário. A gente sabe que não é fácil, movimento Cava-Cova, todos que se fizeram presentes aqui. É uma audiência extremamente técnica, né? E vocês ficaram até o final. É uma sexta-feira de noite, chuvosa, primeiro dia de carnaval em Santos, e vocês fizeram presentes. Obrigado a todos que participaram. Nosso intuito aqui é lutar para que mantenhamos a vida, né, como principal fator acima de tudo. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente audiência pública.